Eu comecei a fazer o debate da apresentação das candidaturas justamente por isso. Nós estamos aqui agora e, daqui a pouco, todo mundo para votar votou e nós ficamos, Vossa Excelência, e mais 2 deputados aqui. E é engraçado, a gente está aqui ouvindo as intervenções, parece que a PEC não é o que ela mesma está escrita, porque nós não temos nenhuma invenção. Artigo 3º. Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos. É o que está escrito. Não sou eu, não estou inventando. Está aqui. Ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. Aqui, a maior anistia da história. Segundo, não incidirão sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do fundo partidário e do fundo especial nas prestações de conta de exercício financeiro eleitoral dos partidos políticos que se derem anteriormente à promulgação dessa emenda constitucional. Aqui é tudo. Aqui é o hotel de luxo que eu falei. O exemplo do helicóptero, o exemplo que os meus companheiros, e aqui está a Sâmia Bonfim, foi uma guerreira na CCJ, junto com o Tarcísio, lembraram. Aqui, está escrito. É isso que está se admitindo. E tal qual foi feito na CCJ, soldado, em toque de caixa, etc., é o que parece ser a ideia com essa PEC aqui. Eu apresentei uma anticandidatura não com a ilusão de que eu vou ter mais que um voto, mas justamente para fazer esse debate. Critiquei o pacto de silêncio daqueles que apoiavam a PEC. O deputado Wilson falou, e mais 2 deputados. E as pessoas votaram e saíram. Nós estamos aqui com jovens advogados que vieram da Bahia, da Educafro. Jovens advogados, né, além da doutora Dandara, da doutora Lília, que nos acompanha, do Frei Davi, que eu já falei, que acabou de fazer uma audiência popular. E vai debater nos próximos 4 meses, e debateu na audiência popular mais que os parlamentares debateram. Porque tem um pacto de silêncio de quem não quer se comprometer de dizer o que está votando. Não é aperfeiçoamento. Aqui é a maior anistia da história de uma história de anistias. Porque sempre vem esse papo, Arthur, que vão constitucionalizar agora o nosso direito, junto com o papo de tirar sanções. Nós estamos falando de políticas públicas mega recentes. E quando tem um pacto de anistia, de isenção das multas milionárias, 740 milhões no caso de candidaturas de negros e negras, 140 milhões na candidatura de mulheres, o sinal que se dá é que a lei não é para ser cumprida. Que ela está lá, fruto de uma conquista do movimento de negros e negras. Né? Nós fizemos a ação no Supremo Tribunal Federal, que concordou, graças à luta dos negros e negras, né? Na nossa ação em 2020, no movimento de mulheres ainda em 2018, mas toda vez que passa o momento e que a Câmara consegue, faz um acordo para votar um projeto de anistia. Primeira anistia, Lei 13.165 de 2015. Permitiu que as legendas não pagassem os 5%, gente. 5%. Olha que mesquinharia. 5% os partidos não destinaram. E não queriam pagar as multas. E não pagaram. Anistia, parte 2, da Cartilha de Incidência Política. Lei 13.831, de 2019. Isenta de novo 5%. 5% das mulheres, que é lá do fundo partidário, tem que ser gasto com mulheres. E nem, às vezes, é preciso ter política de formação para as mulheres. Mas, enfim, nós não estamos nem falando da qualidade do gasto. Mas nem 5%. Essa mesquinharia permite, não pagam, e depois não querem pagar multa. Anistia 3, PEC 18 de 2021. E o argumento era o mesmo, daqui a pouco vamos constitucionalizar. Mas não constitucionalizam. E, além de não constitucionalizar, junto... Não, o pior, não é junto. Promovem um retrocesso ao garantir que a legislação não seja cumprida. Cota de gênero e raça e o fundo de 5%. E anistia parte 4, PEC 9 de 2023. E nós estamos falando
dessas anistias ainda muito recentes, porque o direito é muito recente. Porque se a gente fosse numa concepção secular, durante muitos anos foi nos tolhido o direito ao voto, o direito à representação, a essas maiorias sociais, escravizadas e violentadas, vítimas de genocídio e de violência, como nós falávamos dos indígenas, da invisibilização e do machismo estrutural que aprisionava as mulheres em casa, e graças à luta delas, das anteriores a nós podemos votar e ser votadas, mas é muito insuficiente, tanto de representação, porque o Brasil é lanterninha, gente. O Brasil é lanterninha da América Latina, tem países que tiveram direito ao voto feminino depois do nosso, 20 anos depois, e tem mais mulheres na política do que o Brasil. O caso das mulheres negras são 25% da população e menos de 3% dos parlamentos. E aí o que revolta os parlamentares é quando as mulheres negras pegam a palavra e não começou a reunião para dizer que querem ser ouvidas, presidente. Aliás, a Educaf quer ser ouvida. Vai lá, vai ser recebida pelo Tribunal, Supremo Tribunal Federal, pelo ministro. Os deputados não vão ouvir. 15 minutos da Educaf, que está aqui conosco, quer ser ouvida. Presidente, eu lhe peço mais um minuto para concluir, sei que eu já passei do tempo, mas que quando a gente apresentou a candidatura, a gente queria discutir com o deputado Antônio qual vai ser a lógica dessa comissão. Nós vamos começar a fazer as audiências públicas, tem entidades da sociedade que querem ser ouvidas, entidades das mulheres, das campanhas feministas e antirracistas, entidades do movimento de negros e negras, nós queremos ouvir o próprio TSE, nós queremos ouvir advogados, promotores, promotoras, nós queremos ouvir a cidadania. Qual é o plano de trabalho dessa comissão? Aliás, nós queremos extenuar e garantir que ela aconteça em 40 sessões, para que não seja uma lógica de instituir a comissão porque é obrigado, porque pode ser questionado no judiciário pelos trâmites formais, mas invisibilizar o debate. E, de novo, fazer a 4ª anistia, a maior da história. A maior delas na história, ignorando o que as maiorias falam. Eu concluo que, às vezes, me cansa, que é um monte de homens, aliás, a maioria, a mesa vai ser toda de homens, e diz, não, que a gente está muito preocupado em garantir o direito das mulheres. Muito preocupado em garantir o direito das mulheres. Mas não ouve quando as mulheres falam, não abre os espaços para que as mulheres falam, não abre espaço para que os negros e negras falem. Então, se os deputados acham que, de fato, enfim, tem o mínimo de lógica nessa comissão, a gente precisa ter um cronograma largo de audiências públicas sistemáticas aqui na Câmara dos Deputados, com todos os atores envolvidos e também nos estados, para que a gente possa, sim, fazer valer. E se tiver audiência pública e se a Câmara decidisse o que o povo apoia, eu tenho certeza que essa PEC seria derrotada, porque, às vezes, a gente é minoria aqui, e eu sei que eu sou minoria nessa comissão, assim como a Sâmia foi na CCJ, mas eu tenho a convicção de que somos maioria social e que a maioria do povo está contra nós, contra a PEC, está conosco, contra a PEC da vergonha, a PEC 9.